Meu nome é Andrea Meu nome é Marina. e hoje vamos falar de verdade absoluta. Pois então, meus queridos, será que existe uma única verdade? A verdade absoluta, aquela que diz todas as respostas, aquela que é a inflexível, a real, a única? O que você acha? Não existe. Existem pontos de vista, na minha opinião. Muito bem, pontos de vista. Aquele desenho que você mandou uma vez, que o 6 é um 9 ou um 6. Depende de que lado você está, né? Então, você imagina um 9 no chão e cada um vai para uma extremidade. Que número você vê? E eu acho que é meio para tudo, né? Hoje estamos num momento de muito radicalismo, né? Onde que as pessoas levantam bandeiras de sim ou não, esquecendo que tem uma série de tons de cinza no meio. As nossas eleições, né, também, que tem branco, preto e um monte de cinzas no meio, de novo. Estou falando de cores, sem alusão alguma ao racial, né? E é isso que a gente entende, que às vezes a gente vê pessoas brigando, discutindo uma com a outra, tentando terminar com a razão ou com o fechamento, ou você tem razão ou eu tenho razão, e de fato muitas vezes as duas pessoas têm razão no seu ponto de vista, e por que tem que concordar, não é não? Às vezes nem acho que vê de concordar, a pessoa quer convencer o outro que ele tá certo e ponto, e a verdade é dele, você tá errado e acabou, é 880, ou a pessoa sai puta e fala, não vou falar mais com essa pessoa. Ou ela tenta te conhecer, tipo, eu estou certo. Quantas vezes eu já não ouvi na minha vida, tipo, eu faço um comentário e a pessoa, eu não sei o quê. Aí você vira e fala, gente, você tá me rotulando. E você não... E na verdade eu nem acredito nisso que você tá me rotulando. Nossa, rótulos, é outro tema para outro dia. Realmente é muito, muito interessante esse tema rótulos, mas eu acho que é isso, né? As pessoas tendem a acreditar na sua verdade, acreditar que não tem outra maneira, esquecem tudo, só querem saber de fortalecer seu ego, né, de serem as rainhas daquela situação, os reis, né, e esses radicalismos não levam a nada, só levam a dores, problemas da coluna, né, quanto mais radical a gente é, mais com dor da coluna a gente sente, e aí vai suavizando, vai tranquilizando, você vai vivendo, e a partir do momento que os anos vão passando, você percebe que nessa trajetória você encontrou com tantas pessoas que falavam a mesma coisa que você, mas de uma forma diferente ou desde um ponto de vista diferente, e você, no teu olhar adolescente, né, porque tem adolescente de todas as idades, né, nós somos adolescentes, no teu olhar adolescente você acredita que a pessoa está errada e você não. E aí o que acontece? Você fecha o ouvido e deixa de aprender, não é não? Com certeza. Os dois lados, né, deixam de aprender. Porque uma discussão, ela não necessariamente é uma briga, né? A galera confunde muito isso, né? Eu tô discutindo com você. Aí a pessoa fala, não, você não tá discutindo. Sim, estamos. Quando botamos um tema na mesa e ambos estão mostrando seu ponto de vista e conversando, não precisa ninguém ganhar essa briga. Essa briga não, essa discussão. Mas, óbvio... Te peguei. Essa discussão, você precisa simplesmente abrir a mente. Poxa, real, aqui, aí a gente volta pro 6 e pro 9, eu viro pra você e falo, isso aqui é um 9, você fala, não, é um 6. Você virava assim, vamos dar uma volta? Nossa, real, do teu lado é um 9, do meu é um 6. Caraca, que louco, aí dá a volta de novo. Nossa, muito interessante, que se a gente olha pro olhar do outro, a gente talvez entenda e comece a compreender mais as pessoas. E talvez aí mude algumas coisas, né? Tipo, o machismo reduza, a homofobia reduza, o racismo reduza e um monte de coisas. Você começa a ter, como é que chama? Compaixão pelo outro. Compaixão, né? Empatia, mas tudo é questão de referência, né? Porque, por exemplo, se você pegar um conta-gotas, né, e tentar molhar a tua grama, teu jardim, você vai demorar muito tempo e aquilo não vai significar nada, né, para aquela grama. Mas se você pegar o mesmo conta-gotas e colocar uma gota de água em cima de uma formiga, ela vai se afogar. Então, tudo é questão de referência, tudo é questão de olhar, tudo é questão de ponto de vista e tudo é questão de respeito. Total, né? respeito. Os tempos de hoje eu tenho visto muita falta de respeito, né?
no momento, a Marina estava falando agora de rotulações, né? Mas no momento que você é a favor da ciência, você é petista. Se você é contra a ciência, você é bolsonarista. Se você... Então, assim, é tanto rótulo, tanta coisa, tanta história que vamos deixar que os outros pensem o que quiserem, a gente pensa o que a gente quiser, a gente discute de uma forma saudável, a forma saudável de discussão é aquela que realmente, sinceramente, procura o crescimento e não o tolir o outro, ou calar o outro, ou convencê-lo de fato que nossa verdade é a única que existe. Então eu acho que está na hora de a gente quebrar essa verdade, feito um galho assim, ó, deixar aquela coisa mais flexível e a gente conseguir conversar de vários temas sem se polarizar, sem ficar, né, estagnado de um lado, querendo convencer o outro das suas realidades. Se a gente aprender a ouvir, às vezes a gente percebe no discurso do outro, que parecia tão contrário, muitas coisas similares ao nosso discurso, porque na realidade, você já não se pegou brigando com uma pessoa, discutindo de briga, aquela coisa afoita, e no final as duas pessoas estão falando a mesma coisa? Já aconteceu com você? Já aconteceu comigo várias vezes. A gente está brigando por uma coisa e no final das contas era o mesmo assunto de formas faladas diferentes, né? E as pessoas pensam a mesma coisa, né? E uma coisa que é muito interessante que a gente vem vendo em outros canais, né, que eu acho que é bem interessante, é que tome cuidado quando a gente vai discutir com uma pessoa que tem muitas convicções dela, que ela nega muitas coisas até dentro dela, que quando as coisas aparecem, a realidade aparece assim, nossa, realmente seu ponto de vista é mais saudável, alguma coisa assim, a pessoa não tem vontade de despertar, porque ela tem medo, porque ela sempre acreditou naquilo. Então as pessoas às vezes elas ficam duras no que elas acreditam e tem medo de despertar, de mudar, de transitar para uma coisa diferente. Como a gente está vendo por aí, muita gente emanando ódio em vez do amor, né? E eu acho que é uma coisa assim, parar de ver o 6 e o 9 só como 6 e o 9, talvez a gente conseguir ver que ele é uma forma completamente diferente se a gente olhar ele de lado. E nem é um número. Pois é, mas eu acho que às vezes não é despertar que as pessoas têm preguiça ou sei lá o que, não querem despertar. Eu acho que às vezes é o fato de quererem ter razão e não serem felizes, sabe? Então a pessoa fica até o final querendo ter razão, porque ela falou um dia... E se vocês pensarem em fazer analogias com coisas que estão acontecendo hoje, um dia elas falaram, eu acredito nesse ser humano, acredito nisso, eu tenho esse texto. E aí a coisa vai mudando, o mundo vai mostrando que aquela pessoa não era tão legal, mas como o ego é tão grande, a pessoa é tão identificada com o próprio ego, a pessoa não tem coragem de chegar para você e lembrar aquela discussão daquele tempo e falar assim, como é que você tinha razão, cara? Nossa, porque ele mudei de ideia. Nega, mas não se nega a despertar. No meu ponto de vista, todo mundo tem seu ponto de vista, né? Com certeza. Mas eu acho que a pessoa, ela quer ficar tendo razão o tempo inteiro alicerçada no seu ego. Não é isso também? Também, concordo com você. Mas eu acho que as pessoas hoje em dia, elas preferem uma boa briga do que apaziguar, ter paz. No sentido... Já aconteceu isso algumas vezes comigo, tô batendo boca com alguém, não é discutindo, porque discussão não tem grito, é saudável, é uma coisa que você está aprendendo. Tô batendo boca com alguém e eu deixo de querer pôr a minha opinião em cima, porque a pessoa é tão radical e grita tanto e perde tanto o eixo dela, que eu prefiro a paz a tentar me argumentar, porque a pessoa não vai ouvir. Você vai se matar de explicar uma vez, duas, três. Não é que eu quero ganhar, mas ela não vai ouvir meu lado. Ela só quer que eu aceite a ideia dela e que a minha está errada. Mas cuidado com a submissão aí também, né? Porque aí a gente vai pro outro lado. Se a pessoa começa a gritar e ela sabe que nesse momento ele fica no papel do opressor, ou no papel de eu sei de tudo, no papel... E aí, ok, ele não muda, mas aí você tem que entender se você quer essa pessoa do seu lado, né? É o momento de você fazer aquele limpa, né? Aquele rapa. Filtro, aquele rata básico. Hoje tá bem, né? Bem rapento o negócio. Eu ia fazer uma piada. Melhor não? Melhor não. Do 6 e do 9, né?
Então tá bom, meus queridos. O importante é, se a gente for discutir, se a gente for debater pontos de vista, que o resultado disso seja o crescimento, não só o debate. E Não é respeitar isso? o próximo na hora de ver o ponto de vista dele, ouvir, Ouvir, não só falar. com certeza. Não é? Um beijo enorme então e ó, Beijo. até a próxima semana. Curta, se inscreva. E é isso. É isso, né? Acho que é. Tchau.